Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Michele, do 3º ano. Nós estamos aqui hoje para trabalharmos a aula de ciências no nosso caderno número 3 já, né? Já estamos entrando no caderno 3 e hoje nós vamos aprender sobre a unidade 9, que vai falar por que muitos animais não existem mais, né? Vocês devem estar observando aqui na nossa bancada, que tem vários dinossauros. Eu sei que vocês gostam muito, a meninada que gosta muito de dinossauro, né? Principalmente os meninos gostam muito. E nós vamos falar um pouquinho, né, sobre esses animais. Será que eles entraram em extinção? Será que a gente pode ainda encontrar algum dinossauro por aí? Nós vamos ver na aula de hoje. Então, pegue a sua apostila, o caderno número 3, o seu estojo, material, e vamos começar. A nossa rotina de hoje, na unidade 9, porque muitos animais não existem mais, nós vamos ver grandes mudanças que ocorreram no ambiente, páginas 258, 259, a atividade, o Você é o Cientista, vai ter experiência, página 260. Vamos ver também sobre fósseis, tá? Registro do passado, página 261 e 262. O Ler, da página 263, uma atividade na página 264. Vamos estudar sobre os sítios paleontológicos aos museus, páginas 265 a 267. A atividade da página 269 e a nossa tarefinha, tá? Páginas 270, 271. Vamos começar? Na página 257, vocês podem observar aqui essa imagem bonita, né? Que tem os animais que nós trouxemos aqui, ó. Os dinossauros, né? Vocês estão observando. E por que muitos animais não existem mais, como os dinossauros, né? Estão em extinção, como dinossauros, mamutes, tigres dentes de sabre e muitos outros animais. Sabem por quê? Porque ocorreu mudanças no nosso planeta Terra, mudanças no ambiente. E essas mudanças provocaram a extinção de alguns animais. Isso mesmo. E olha aqui, vocês sabiam que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos? Muito tempo, né? E nós vamos ver como é que eles sabem, como é que os estudiosos sabem, né, que foi há 65 milhões de anos. Será que eles deixaram alguns vestígios, né? É o que nós vamos ver hoje, trocar essas ideias. Vamos lá. Como nós falamos, ocorreram grandes mudanças no nosso planeta Terra, que existe aproximadamente, crianças, 4,5 bilhões de anos. Muito tempo. E durante esses anos ocorreram várias mudanças no nosso planeta, tá? E como eu falei, por causa dessas mudanças, alguns animais deixaram de existir. Vocês já ouviram falar na Era Glacial? Foi uma das mudanças responsáveis pela extinção de alguns animais. Foi quando o clima da Terra resfriou. Esfriou muito, a temperatura diminuiu muito, e com a temperatura diminuindo, as montanhas de gelo aumentaram, né? Grande parte dos oceanos congelaram, e com isso, olha só, foi num período de entre 2 e 3 milhões de anos. Já pensou 2 ou 3 anos fazendo frio direto? Agora imagine 2 a 3 milhões de anos. Sabe o que isso ocasionou? Os animais que não tinham as suas características próprias para viver nesse ambiente muito frio, eles morreram, eles foram extintos. O que é extintos, professora, essa palavra? Significa que eles deixaram de existir, eles morreram, tá? Não existiram mais aquelas espécies, tá? Outra grande extinção que ocorreu há 250 milhões de anos foram quando os vulcões entraram em atividade, tá? Porque eles lançaram na Terra uma grande quantidade de gás carbônico, tá? Isso que nós estamos falando é na página 258.
E esse gás carbônico foi responsável também pela morte de muitos animais, tá? Olha aqui que imagem bonita de um vulcão, página 258, em atividade, tá? Ele está em atividade, olha. Ele libera enorme quantidade de gases, além das larvas, né, na atmosfera. E isso aquece muito a temperatura do planeta, tá, crianças? Olha, a temperatura aumentou e a quantidade de oxigênio na atmosfera diminuiu, né? E como vocês sabem, nós precisamos do oxigênio, né, para respirar, para sobreviver. E aí, as espécies que não tinham condições de conviver nessa temperatura muito alta, com baixo oxigênio, também não sobreviveram, tá? E a última grande extinção, e talvez a mais conhecida, que eu sei que vocês gostam muito, porque meus alunos falam muito isso sobre os dinossauros, tem criança que gosta de livros de dinossauro, pesquisar sobre os dinossauros, se refere a eles, tá? Alguns cientistas acreditam que a causa dessa extinção foi a queda de um grande meteorito, tá? No nosso planeta Terra. E essa queda fez com que uma enorme quantidade de poeira cobrisse o nosso planeta, tá? Impedindo a entrada da luz solar, tá? Impediu a entrada de sol. E nós sabemos que sem a luz, as plantas, o que acontece? As plantas morrem, né? E sem as plantas, gente, se não houver as plantinhas, os herbívoros, que são animais que se alimentam das plantas, o que acontece? Não tem a plantinha lá para o animal comer, ele não tem o alimento, o que acontece? Ele morre, tá? E sem estes animais, aqueles que são os carnívoros, o que são carnívoros? São animais que se alimentam de outros animais. Sem esses animais, os carnívoros não têm com que se alimentar, né? E aí, ó, vai gerando, né, como se fosse vai ocorrendo essa queda na cadeia alimentar, vai ocorrendo a morte desses alimentos. Então, vamos rever? O que provocou a extinção dos dinossauros na Terra foi um grande meteorito que chocou-se com a superfície da Terra, tá? Causando uma grande poeira que não deixou entrar a luz solar, ok? Continuando na página 259, conhecendo um pouco desses momentos, né, e das extinções de animais e plantas, podemos concluir, olha só, é importante isso aqui, ó. Quando o ambiente sofre modificações, as espécies de plantas e animais que não conseguem sobreviver acabam desaparecendo ou morrendo, né? Tem muito frio, aqueles animais que não são próprios para o frio acabam morrendo. Tá muito calor, os animais que não têm características para aguentar a alta temperatura acabam morrendo. E as plantinhas também, ok? Agora vamos para a atividade 1. Nós vamos da página 259, nós vamos ler, crianças, e na apostila não tem espaço para responder, tá? Fica tudo grudado, fica feio. Vocês vão responder no caderninho de vocês. Pode colocar só as respostas? Sim, coloca a página lá, página 259, atividade 1, respostas. Escreve só as respostas. Vamos lá. A. Animais não adaptados para vou começar de novo, tá? Nós vamos ler as frases, escrever no caderno que mudanças no ambiente poderia ter causado a extinção desses animais. Animais não adaptados para sobreviver em um ambiente frio. O que acontece com esses animais? B. As plantas que morreram por falta de luz solar, seguidas pelos animais herbívoros e carnívoros, o que acontece? E os animais não adaptados a sobreviver em um ambiente quente.
Ah, com a explicação tá fácil, né? Então vamos responder no nosso caderninho, com a letra cursiva, bem bonitinho. Página 259, olha lá. Resposta da letra A. Vou ler de novo aqui a perguntinha. Animais não adaptados para sobreviver em um ambiente frio. O clima da Terra resfriou e a temperatura diminuiu muito, tá? Letrinha B. Plantas que morreram por causa de luz solar, seguidas pelos animais herbívoros e carnívoros. Olha, houve a queda de um grande meteorito na Terra. E com bloqueio da entrada da luz solar, não sobreviveram. Depois vocês podem assistir a videoaula com calma, tá, crianças? Agora é mais para o entendimento, para o conhecimento. Vocês depois respondem com as palavrinhas de vocês, com calma, tá? Letrinha C. Animais não adaptados a sobreviver em um ambiente quente. Lembra dos vulcões, né? Que entraram em atividade, aumentando a temperatura do planeta. Tá? Então depois vocês podem responder com calma no caderninho de vocês. Agora, crianças, nós vamos para o Você é o Cientista 1, tá? Nós aprendemos aqui na nossa teoria, né? Para explicar a extinção dos dinossauros, que um grande meteorito caiu sobre a Terra, que gerou uma grande quantidade de poeira que bloqueou a luz solar, tá? Então, o seu desafio agora é descobrir as respostas para esta questão científica. O que acontece com uma planta que não recebe raios de sol durante alguns dias? Vocês vão anotar aí a hipótese de vocês, tá? A hipótese é a ideia que vocês têm aí. O que vocês acham que acontece com uma planta quando não recebe a luz solar, ok? Vocês vão fazer a anotação aí na apostila de vocês. E nós já vamos para a nossa experiência, ok? Você é o Cientista da página 260. Aqui na página 260, eu trouxe aqui, se vocês quiserem fazer em casa depois, tá, crianças? Uma plantinha, tá? Que receba a luz solar, tá? Nós pegamos aqui um pedaço de papel escuro, pode ser um pedaço de uma cartolina, um papel que seja bem escuro, e um clipezinho para prender o papel na planta, tá? Você vai colocar esse papel em uma das folhas, tá? Como tá falando aí na imagem 260. Vai deixar essa plantinha no sol durante 4 dias, tá? Crianças, tenham o cuidado, quem for fazer essa experiência, para que seja uma planta apropriada para ficar no sol. Senão vocês vão matar a plantinha da mamãe aí, da titia que está em casa, tá bom? Pegue uma planta que já está acostumada a ficar no sol. Depois de 4 dias, o que nós vamos observar aqui, ó? Nós fizemos a nossa experiência, tá? O clipe, o papel escuro. Vocês vão observar que a folhinha vai começar a ficar amarelada, mais clarinha, pode acontecer de ficar esbranquiçada. Por quê? Ela recebeu aqui a luz solar, esse papel bloqueou a entrada de luz solar na plantinha. A gente sabe que a luz solar ela é responsável pelo processo de fotossíntese da planta. Tá, crianças? Então, nós trouxemos aqui. Mas se vocês quiserem, como sugestão, não é obrigado, fazer em casa. Pega a plantinha, põe a folha de papel preto aqui escuro, põe no clipezinho, na plantinha ou numa árvore que fica no sol, pega a folhinha lá da árvore, tá? Para não estragar a plantinha da mamãe. Vamos fazer o registro desta observação? Olha só. A região da planta que não recebeu luz solar, ela mudará de cor. Aqui ela vai ficar amarelada, ou dependendo da plantinha, ó, tá dando para observar, ela vai ficar esbranquiçada, tá bom? A conclusão disso, gente, a alteração da cor da folha, crianças, ocorreu devido à falta de luz, né? Houve uma mudança ali. É o fator essencial para ocorrer a fotossíntese, tá? Se você pegar a plantinha e colocar
dentro de um lugar tudo escuro, ela não vai receber a luz solar, tá bom? O que aconteceu com os dinossauros, tá? Agora, crianças, nós vamos para a parte que vai falar sobre fósseis, tá? Registro do passado. Então, até aqui nós estudamos que muitas espécies de plantas foram extintas, deixaram de existir por milhões de anos, né? Então, como é possível nós sabermos que existiram os dinossauros? Como que o ser humano teve essa certeza que esses animais viveram na Terra há milhões de anos atrás? Olha só, por meio dos fósseis. Sabe o que são fósseis, crianças? Olha, são restos, tá? De impressões deixadas, né, por plantas, pode ser por animais, tá? Em rochas, no gelo ou em âmbar. Âmbar é uma resina. Se vocês já viram aquele filme Jurassic Park, que eles usaram essa resina para reproduzir os outros dinossauros, tá? Que fica na árvore fossilizada, tá bom? Por milhares e até milhões de anos, tá? São exemplos de fósseis. O que nós podemos considerar como fósseis? Pedaços de ossos, dentes, chifres, até mesmo ovos, crianças, conchas, sementes, troncos de árvores e pegadas, tá? Aqui no nosso material, eles colocaram aqui, ó, o fóssil de uma planta em uma rocha. É a marca, olha, dessa plantinha aqui na rocha, que existiu há anos e anos atrás. E aqui é o fóssil, ó, crianças, de um peixe em uma rocha, tá? Ainda na página 261, estudando os fósseis, os paleontólogos, tá? São pessoas que estudam esses fósseis, eles vão investigando a história da vida na Terra, tá? Eles vão descobrindo quais seres vivos que viveram, em qual época eles viveram, quais eram as características desses animais, por meio aqui, ó, desses fósseis que eles encontram, tá? Na natureza, nas rochas. Aqui na página 261, eles encontraram o fóssil de um dinossauro enterrado. Se vocês observarem, a foto é de um crânio, tá? De um dinossauro enterrado. E as pegadas fossilizadas dos dinossauros, os paleontólogos, crianças, eles conseguiram descobrir como o animal se movia. E se o dinossauro, né, ou se o animal era bípede, tá, com 2 patas, ou se era quadrúpede, com 4 patas. Olha que interessante. Hoje, tem já programas de computador que fazem isso, que conseguem analisar, que conseguem até reproduzir de forma perfeita este animal, o corpo dele, tudo de forma virtual, tá? Outros vestígios podem ser encontrados, tá? Não só os ossos, mas chifres, espinhos, as garras destes animais indicam quais eram os recursos que o animal possuía para sobreviver, tá? Já os ovos fossilizados permitiram os paleontólogos descobrir como que era a reprodução dos dinossauros, tá? Aqui no nosso material, ó, eles colocaram a garra de um dinossauro. Olha o tamanho dela. Continuando na página 262, crianças, aqui, ó, eles observaram as marcas pegadas, tá? Fossilizada. E aqui, olha que interessante, são ovos. Os ovos deixam vestígios também, tá? Então, os fósseis, portanto, podem fornecer muitas informações sobre o animal, né? Essa pegada aqui. Qual foi o animal que deixou esse vestígio? Como que ele era? Será que é um quadrúpede, tem 4 patas? Ou será que possuía 2 patas, tá? Os paleontólogos reúnem essas observações, fazem as medições, tá, crianças? Isso é feito com muito cuidado, eles usam até, muitas vezes, pincéis
para conseguir tirar esses restos desses fósseis das rochas da natureza. Por quê? Para não danificar o material. Então tem muitos que ficam anos e anos em pesquisa, tirando com o pincel delicadamente, né, o material, vão levar para estudar e muitos vão até para museus, tá bom? Aqui na página 263 é o ler, tá? Você pode ler junto comigo uma curiosidade sobre o cliptodonte. Que animal que é esse, o cliptodonte? Crianças, ele é um ancestral gigante do tatu. É como se fosse um tatu gigante que viveu há muitos anos atrás. Olha, seria o tataravô do tatu. Olha só, esse cliptodonte, ele é grande, tá? Fala que ele é muito grande. Ele é protegido aqui, ó, por uma cobertura óssea. E bem que precisava desse escudo, tá? Pois um dos predadores dele, um animal que gostava de tê-lo como presa, é o tigre dentes de sabre, tá, crianças? Será que ele era lento? Será que ele era rápido? Olha, além da cobertura especial, o cliptodonte contava com uma cauda. Se vocês observarem aí na página 263, a cauda dele funciona como arma, tá, crianças? Ela possui como se fossem uns espinhos, tá? Ele provavelmente se alimentava de grama, tá? Esse parente aí antigo do tatu, e pequenos arbustos. E passava boa parte do dia mastigando, tá? E estudando os fósseis desse animal, os paleontólogos estudaram os fósseis para saber que esse animal existiu, tá? Eles descobriram que é um antepassado do tatu há cerca de 100 mil anos, tá? Muito tempo atrás, na América do Sul. E que ele se espalhou pelo continente há aproximadamente uns 10 mil anos, tá? Então, esse aqui é o cliptodonte e esse aqui é o predador dele, o tigre dentes de sabre, tá? Continuando ainda, na próxima página, o corpo dele, como nós vimos, a cabeça e o pescoço eram pequenos, a carapaça, tá? Que fica em cima, como se fosse o casco, era bem pesado, tá? Grosso e bem resistente. As pernas eram curtinhas, tá? E ele caminhava devagar, não é um animal rápido, tá? A cauda dele era curta, só que ela ajudava ele a se defender, porque na cauda, olha, tinha espinhos pontiagudos, então ele usava essa cauda para se defender do predador, tá? Aproximadamente o tamanho 3 metros de comprimento, a altura 1,5 metro, cerca mais ou menos de 1,4 toneladas, mais ou menos, se alimentava de plantas, viveu na América, tá? Na época Pleistoceno, há cerca de 100 mil anos, há muito tempo atrás, né? Então, o que nós vimos aqui, de acordo, né, com as características do cliptodonte, nós vamos responder aqui a atividade 2 da página 264. Vamos lá? Depois vocês podem fazer com calma. Como os paleontólogos podem obter informações tão detalhadas sobre um animal extinto como o cliptodonte? Como que eles podem tirar informações para reproduzir este animal e falar que esse animal existiu há muito tempo atrás? Através do quê? Dos fósseis que nós estamos estudando. Os paleontólogos, né? Que são pessoas que fazem esse tipo de trabalho, essas observações, né? E comparações. E usam também, hoje em dia, tudo, né? Digital. Eles usam programas de computador que ajudam, né? A reproduzir como seria este animal, a obter informações sobre um animal extinto, tá? Então, através dos estudos dos fósseis, através das observações, comparações e um programa de computador que ajuda muito. Agora, exercício 2.
Há quase 200 anos, o jovem naturalista Charles Darwin ficou impressionado com a grande semelhança entre o fóssil do Cliptodonte, né, que ele havia desenterrado, e o Tatu-Peba, um animal que ainda existe nos dias de hoje. Vocês acham que a semelhança entre eles? Haja como um naturalista. Então, agora, crianças, vocês vão observar as duas imagens e vão identificar a semelhança entre elas. O que é semelhança? Semelhança é o que essas duas imagens têm em comum, de parecido entre as duas. Isso é semelhança, tá? Observaram? Então, vamos agora para a resposta. Olha, as semelhanças, o que eles têm de parecidos? A coloração, ou seja, a cor, né, castanha, com tons meio alaranjados, meio marrom, tá? A carapaça, olha, essa parte aqui de cima ele tem essa proteção, o tatu também tem, tá? Na parte da cabeça. E cauda, olha como são parecidas a cauda deles. Os dois têm uma cauda que é curta, né? As perninhas também são curtas, as perninhas dos dois. Então, depois você pode escrever aí com calma com as suas palavras o que eles têm de semelhantes, de parecidos, tá? Da página 264. Agora, na página 264, exercício 3, nós vamos imaginar que você aí em casa é um paleontólogo, tá? Que você encontrou alguns fósseis de animais e registrou suas observações sobre eles, sobre aqueles animais. E você vai levantar hipóteses sobre a vida dele, ideias, como que você acha que é a vida desse animal. E vocês vão escrever no seu caderno o que cada item observado pode indicar, tá? Letrinha A. Existem marcas de mordidas em alguns ossos? Os dentes são afiados, têm 20 centímetros de comprimento e se parecem com lâminas. C. Este animal possuía grandes garras em formato de gancho nos polegares. Ó, no caderninho, tá, crianças? Na apostila não tem espaço para essas respostas. Vamos lá, eu vou ler de novo os itens e nós vamos analisar as respostas de cada um. Existem marcas de mordidas em alguns ossos, tá? Por quê? Pelas características, nós podemos sugerir que este animal foi vítima dos predadores. Lembra que nós falamos lá do tigre dentes de sabres, né? Ou que ele lutou com outros animais, tá? Então, as marcas se referem a isso, tá? Que ele foi vítima de algum predador ou houve luta entre ele por uma questão de sobrevivência, tá? A letrinha B, a citação é a seguinte: os dentes são afiados, têm 20 centímetros de comprimento e se parecem com lâminas. O que isso quer dizer? Olha, que os dentes afiados apresentados nesse fóssil indicam que o animal era carnívoro, tá? Porque normalmente um animal herbívoro que se alimenta de plantas, né? Ele não precisa ter as garras tão afiadas, os dentes tão afiados, tá? Então, a letrinha C. Este animal possuía grandes garras em formato de ganchos nos polegares. O que significa isso? Se ele tem grandes garras em formatos de gancho. Olha lá a letrinha C. As garras em formato de ganchos nos polegares indicam que este animal era um predador, tá? E os outros tadinhos fugiam desses predadores, né? Na página 264, vocês podem colocar só as respostas no caderno. Sítios paleontológicos. O que será esses sítios paleontológicos, crianças? São os locais onde se encontram os fósseis, tá? Na natureza. E existem sítios em várias partes do mundo. Na página 265. Continuando na página 265, o nosso material nos traz, olha aqui,
duas fotografias de exemplo de sítios paleontológicos. As ferramentas, como eu falei, são ferramentas mais leves, mais delicadas, tá, crianças? Para não danificar o fóssil. E aqui, olha só, eles estão fazendo uma escavação em um sítio paleontológico. Olha, várias pessoas trabalhando aqui. Parece que é um lugar bem fundo, né? Agora, nós vamos discutir, tá, aqui oralmente, mas você pode registrar também no seu caderno. 1. Onde está localizado o sítio paleontológico retratado na imagem da página 265? E observando as ferramentas usadas, lembra que eu chamei a atenção para as ferramentas? Você conclui que o trabalho de escavação é rápido, é um trabalho rápido, ou é um trabalho demorado, delicado, que precisa de muito jeito? Qual é a conclusão que vocês acham? Olha lá. Os fósseis, crianças, podem ser encontrados em diferentes profundidades, tanto em rochas mais profundas quanto as menos profundas, tá? E as ferramentas nos mostram que é um trabalho lento, tá? Com muito cuidado, que exige paciência para não danificar, porque eles podem encontrar materiais muito delicados, tá? E se você for com força, pode estragar esse material. Página 266. Neste mapinha, tá, crianças, mostra que há sítios paleontológicos em várias partes, várias regiões do nosso Brasil. Aqui tem a legenda. Aonde tiver essa marquinha aqui, significa, né, que são estados que possuem os vestígios de dinossauros, tá? Onde pode ter encontrados ossos, ovos, pegadas, tá? Então, aqui tem vários que vocês podem observar no estado de São Paulo, de Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso, tá? Rio Grande do Sul. Então, aonde tiver essas marquinhas aqui, significa que eles encontraram vestígios de dinossauros. Então, vocês podem observar aqui em várias regiões, né? Muito interessante. Agora, na página 266, nós vamos ver aqui que um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo está localizado lá na região nordeste do Brasil, tá? No estado da Paraíba. É o chamado Vale dos Dinossauros, tá, crianças? Aqui mostra a trilha de um iguanodonte no Vale dos Dinossauros. Então, nesse lugar, eles são encontrados trilhas formadas por rastros, né, de 50 tipos de pegadas de animais pré-históricos. Então, a gente imagina a quantidade de animais que houve neste lugar. Na página 267, nós vamos falar um pouquinho como que os fósseis são encontrados, tá? Nós sabemos que os cientistas descobriram, na maioria das vezes, que os fósseis estão preservados aqui, ó, nas rochas, tá? E quando um fóssil é encontrado, os paleontólogos continuam buscando por outros, porque significa que ali podem ter mais, tá? Mais espécies de animais, tá? Animais extintos. E aqui, vamos para o segundo parágrafo. Algumas vezes, os fósseis são descobertos acidentalmente. Então, eles vão procurar, e às vezes é um lugar que eles nem esperam que ali tenham fósseis de um animal, eles acabam encontrando, tá? Como, professor? Em qual lugar? Como que isso acontece? Na construção de estradas de ferro, de ferrovias, ou em pedreiras, em mineradoras, tá? Eles estão trabalhando lá em busca de minério e às vezes acabam encontrando um fóssil de um animal. E o que fazer? Depois de encontrar o fóssil, o paleontólogo fotografa, tá? Registra tudo direitinho e ele pode optar para retirar do local ou não, tá? E aí eles levam para o laboratório para fazer a limpeza desse fóssil, para estudar esse fóssil, tá? Muitas vezes também é feito um molde desse fóssil para ficar mais fácil eles pegarem para fazer o estudo, tá? Eles fazem às vezes uma réplica, tá? Desse fóssil para ver e estudar como seria, né? Qual espécie é
daquele animal, ok? E vai falar sobre uma resina fossilizada que ela é encontrada em algumas árvores, tá, criança, tá? Às vezes em um galho quebrado, tá? A gente pode encontrar essa resina, tá? Olha, algumas árvores produzem uma substância dessa resina que a protege da ação de bactérias e de outros insetos. E essa resina é uma substância pegajosa que quando insetos ou outros pequenos animais entram em contato com ela, eles ficam grudados, ficam dentro dessa resina e morrem, tá? Só que essa resina, crianças, ela é capaz de preservar esse animal que ficou preso aqui dentro por milhões de anos, tá? Muito interessante, ela preserva o animal. Agora aqui no Você é o Cientista 2, nós adaptamos essa experiência, tá? Porque tem alguns materiais aqui que às vezes é difícil das crianças ter acesso. Nós fizemos com massinha, tá? Eu peguei a massinha, colocamos alguns bichinhos que eu tinha em casa mesmo, aqui é uma vaquinha, um animal. Nós pressionamos este animal aqui, né, na massinha e eu deixei secar. Para a gente observar que vai ficar o registro, ó, vamos supor que isso aqui fosse uma rocha, vou chegar aqui mais de pertinho. Vamos supor que aqui fosse uma rocha e aí, olha, quando nós tiramos, fica a marquinha, ó, deste animal, como se fosse, né, um fóssil encontrado na natureza. Vocês viram na nossa apostila a marca aqui, ó, foi a marquinha de um boi ou uma vaquinha. Aqui eu fiz com um cachorrinho, tá? Quando nós tiramos, ó, tem que te deixa secar e depois retira com cuidado. Se você fizer com a massinha mole, não vai ficar a marquinha. E olha que legal. Vamos supor que isso aqui é uma rocha. Um paleontólogo encontra essa rocha na natureza, ó. Dá para deduzir que é um animal que possui 4 patas, que tem orelha, a marquinha dos pelos que ficou na massinha. Tá vendo que legal que fica o registro? Aqui nós pegamos uma tartaruguinha, ó, e tirou, ficou a marca. Dá para entender que isso ó, seria a marca de uma tartaruga. As 4 patinhas, ó, aqui a marca da cabecinha, tá? Isso que significa que é o casco. Tá vendo que legal? Dá para você fazer na casa de vocês. Pode ser com o bichinho que você tiver em casa, tá, crianças? Então, é uma adaptação do Você é o Cientista 2, da página 268. Aqui é a mesma explicação da experiência. E aí, nós vamos para a atividade 3, nós vamos responder. Você acha que os sítios paleontológicos precisam ser preservados? Aqueles locais onde eles encontram os fósseis, onde eles fazem pesquisas? Sim, né? Devem ser preservados, pois são locais onde existiram e ainda podem existir diversos tipos de fósseis, né? E nós podemos estudar sobre aquele ambiente, como que era, quais animais que haviam naquele ambiente. Agora nós vamos fazer uma cruzadinha aí, pega o seu lápis, nós vamos fazendo junto. Vamos responder, tudo isso foi trabalhado, ó. 1. Vestígios deixados por dinossauros que podem ser vistos no Vale dos Dinossauros, no estado da Paraíba. Qual era? Tinham muitas pegadas, né? Lá fala que existiam mais de 50 tipos. 2. O processo que ocorre quando uma espécie deixa de existir para sempre. Ela entra o quê? Vocês lembram? Em extinção. Muito bem. 3. Restos de animais fossilizados com os quais é possível montar o esqueleto. Com o que a gente monta o esqueleto? Muito fácil. Ossos. O cientista que estuda os fósseis? Os paleontólogos, né? Paleontólogo, aqui não está no plural. 5. Animais extintos muito conhecidos, que nós trouxemos hoje para vocês, são os dinossauros, professora.
Muito bem. 6. Restos ou vestígios de plantas ou animais que viveram há muito tempo no nosso planeta. São os fósseis, tá? Bom, depois vocês podem responder que tudo isso aqui nós trabalhamos na nossa aula de hoje, da página 269. Agora, aqui na página 270, observe a imagem, tá, do cliptodonte, tá? Da atividade 2, e nós vamos discutir com seus colegas, nós não podemos discutir, né, com coleguinha, mas você pode discutir com a mamãe, com o papai ou com quem está aí na sua casa. Como que os paleontólogos chegaram à conclusão, crianças, que este animal era lento? Vocês acham que ele é um animal lento ou um animal veloz? Muito rápido. Eu já dei uma dica aí na aula de hoje. Eu vou voltar lá porque depois nós vamos para a tarefinha. Ó, esse animal, crianças, ele é um animal lento, né? Muitos já haviam feito essa conclusão. Por quê? Porque ele possui patas pequenas, tá? Essas patas, se vocês observarem a tartaruga, não tem como ela correr, as patas são pequenas, não dá velocidade, tá? Ele possui um casco pesado, tá? Isso impossibilita dele ter a agilidade para correr. Então, essas características nos mostram que esse animal é um animal lento, tá? Já diferente do tigre lá, que é um animal comprido, é um animal que tem patas grandes, é um animal um pouco mais... A característica do corpo dele não tem esse peso aqui, como tem o cliptodonte, tá, crianças? Para a tarefinha, que é a página 270 e 271, vocês vão ler as questões com calma, pesquisa na apostila, que tudo que está aqui na tarefa foi falado em sala, tem no material de vocês, tá? Façam os exercícios direitinho do 1 até o 5, registra, manda a foto para sua professora bonitinho, tá? Então, vocês vão assistir a videoaula de novo, com calma, faça a leitura da apostila. Vão fazer os exercícios do 1 até o 5, da página 270, 271, tira uma foto, capricha na letrinha e manda para sua professora. E ó, até a próxima aula. Tchau!